dia a todos e a todas, professores, professoras, gestores, gestoras. É uma honra estar aqui falando com vocês. São interlocutores importantes para nós desse projeto. Agradecer José Emanuel, a Luana, que intermediaram o contato. Então, estou bastante feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. E esse projeto, na verdade, eu vou falar um pouco sobre custo aluno-qualidade, só localizando a nossa fala em relação, falar muito alinhado à meta 20 do PNE, que fala para gastar 10% do PIB em educação pública, e lá fala da regulamentação do custo aluno-qualidade. Basicamente, fala da regulamentação de padrões de qualidade. E me parece que com a inclusão dos 10% do PIB para a educação no PNE, o Brasil me parece que assume que a gente historicamente tem gastado pouco em educação. A gente ficou muito tempo no discurso que a gente gasta mal, e gasta mal também, mas não só gasta mal. A gente ficou muito tempo fazendo um discurso que o Brasil gasta em torno de 4%, 5% do PIB. Ah, mas o Japão também gasta isso, os Estados Unidos também gasta isso, né? Cometendo nesse indicador aí de gasto educacional, nessa comparação internacional, cometendo erros primários, que é desconsiderar o tamanho do PIB do Brasil em relação aos Estados Unidos, que é desconsiderar o tamanho da população escolarizada em idade escolar desses países e sem comparar a infraestrutura instalada historicamente nesses países. Então não dá mais para ficar o argumento não vamos gastar mais com educação, porque nós gastamos mesmo percentual do PIB, fazendo comparação imprópria, como o professor Dalton acabou de nos falar. Vamos usar os indicadores, são fundamentais, mas usar errado é problemático. E também porque que me parece que, então, a falácia de que não faltava dinheiro para a educação está mais relacionado à escolha que parece que o Brasil fez nas últimas décadas quando entra a questão de garantir direitos sociais, não só na educação, de prover direitos sociais, garantir direitos sociais por meio de serviços públicos de baixa qualidade para a população mais pobre. E aí, na educação, isso reflete em escola pobre para os mais pobres. Então, me parece que a gente chega num momento diferente agora com o PNE, e por isso que a luta foi grande. A meta 20 foi muito debatida. E assim, fazendo também uma interlocução com as outras falas anteriores, por que nós precisamos gastar mais? Aquele quadro do professor na rua se manifestando, eu ganho pouco, mas sou feliz. Eu acho que ali está certo, é um quadro provocativo. Acho que o professor estava provocando, porque ele não está feliz. Ele está, no máximo, com a consciência tranquila. Isso para aqueles que não introjetam a culpa da baixa proficiência nele. Porque aquele que sabe que ele, com uma sala lotada, com baixos salários, com uma escola que não tem uma infraestrutura adequada, ele não tem condições, trabalhando em várias escolas, como é a realidade de várias redes públicas, não sei aqui em Santa Catarina. De fato, ele não está feliz. Então, ele pode estar, no máximo, com a consciência tranquila. Sabendo também que é uma ocupação, saiu um estudo recente mostrando que os professores é a classe ocupacional, a ocupação que mais adoece. Então, não está feliz. Eu acho que vamos ver aquele quadro ali apenas como uma provocação. O professor não está feliz. E interessante também, ganho baixos salários? Ganho. E aí também temos estudos, estamos dialogando com uma linha de base do INEP agora, que a gente acha que tem algum tipo de problema ali também. A gente fez alguns estudos recentes que mostram que o professor tem uma meta, a meta 20 dialoga com a meta 17, não é isso? Quando a gente fala de professor, gastar mais nas condições de trabalho do professor, dentre elas salários, impacta fortemente no orçamento educacional. E aí tem estudos recentes que mostram que o professor ganha 25% a menos do que um profissional de nível superior. Os números da PNAD 2003 mostram que o professor ganha, em média, no Brasil, R$ 2.400, enquanto as demais profissões de nível superior ganham em torno de R$ 3.250.
e a média do funcionário público, o professor ganha quase a metade da média do funcionalismo público. Então, se for comparar, o professor no Brasil, tipicamente, é um servidor público, não é isso? Se for comparar com os demais colegas servidores públicos, aí que o professor ganha mal mesmo. Mas vamos lá. Então, esse é o pano de fundo, né? É falar um pouco de dinheiro e falar das condições de qualidade. A gente entende que, para aumentar na escala de proficiência, que o professor Dalto explicou muito bem, nós precisamos de ter condições de qualidade, para o aluno aprender o que deveria aprender a cada momento. Então, vamos lá. E aí também vou sair daqui para ficar mais próximo, eventualmente fiquem à vontade para interromper e a gente vai conversando. Então, algumas questões, vamos lá, algumas questões para a nossa... Vamos lá. Algumas questões iniciais, né? O que é SINCAC? Na verdade, aqui, esse é um projeto, ferramenta para planejamento de sistemas públicos de educação básica em condições de qualidade, é um projeto que está sendo financiado pela SASE, pelo MEC. A ideia é que esse software ele fique online, disponível naquela plataforma, planejando a próxima década. A SASE passou recurso para a Federal do Paraná, que é onde eu trabalho, e a gente está trabalhando nessa ferramenta para disponibilizar para todos os municípios, para a sociedade civil, enfim. Então, vocês já estão começando a acostumar com a profusão de plataformas, não é isso? A própria Undime tem o Conviva, e o professor Dalto mostrou vários aqui de avaliação. A ideia é que essa plataforma seja para cuidar de dinheiro, ok? Aquele que acha que, de repente, não está sobrando muito dinheiro aí na sua secretaria municipal, essa plataforma será uma plataforma para cuidar dos aspectos orçamentários. Então, vamos lá. Então, quais são algumas questões para a nossa conversa? O que é SINCAC, o que faz, quais são as motivações, como funciona? Quais são as demandas de matrículas por etapa e localidade dos nossos municípios para o período do PNE? A minha trajetória ela é de Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, né, lá de Goiás. Eu vi até que a professora Clélia passou aqui ontem, né, os goianos, quando não trabalham em dupla, né, um vai e abre o caminho para o outro. Né? Então, da minha experiência lá na Secretaria Estadual de Goiás, me parece que tem muitas secretarias no Brasil que não conseguem planejar quantos alunos nós teremos que atender daqui a 10 anos. Quantos alunos na creche, quantos alunos no ensino médio, quantos alunos de EJA nós precisamos atender. Me parece que tem grande parte das secretarias não tem esses números. E isso é fundamental, porque senão a gente começa a apagar incêndio. Na minha experiência lá na secretaria, a gente apagava incêndio. E aí tem municípios que têm fator migração muito forte, e aí quando não tem esse planejamento, o dinheiro não dá. Não dá tempo de construir escola. E aí as condições de qualidade, por conta da falta de previsão, de projeção, fica comprometido. Então o sistema vai trabalhar com isso. Ele, basicamente, a primeira coisa que o sistema faz é, vamos projetar nossa demanda. Vamos projetar nossa demanda para saber quanto custa. Né? Então vamos lá. Quais são os parâmetros de qualidade pactuados em nossas comunidades? Quando fizemos aí o plano municipal de educação, quais foram as metas, as condições de oferta, os preços dos insumos? Inclusive, preços aqui, o salário. Qual é o salário que nós queremos pagar para os profissionais de educação? Infraestrutura dos prédios. Okay? Qual é o CAC por etapa? Qual é o custo aluno qualidade por etapa que eu preciso garantir para ofertar uma educação em condições de qualidade lá no meu município? Qual deve ser o orçamento dos nossos planos municipais de educação em cada ano até 2024? Então, a ideia da ferramenta é ajudar a calcular quanto precisaremos em cada ano. Porque tem metas que nós temos que bater em 2 anos, tem meta que temos que bater em 6 anos. Então, a ideia é, você faça a previsão de qual a demanda que você precisa atender em cada etapa e faça a previsão orçamentária. Porque fazendo essas contas aí é tentar garantir a grana via legislativa e conseguir colocar essa demanda no orçamento. Okay? Então, vamos lá. E a última questão, enquanto não temos um sistema nacional de educação, como está o regime de colaboração dos nossos municípios, o estagiário errou ali, em torno dos nossos planos municipais de educação? É possível chegar a consensos no pagamento da conta?
Vou mostrar alguns números para vocês, que, na verdade, o Plano Municipal de Educação, né, como todos vocês já sabem, na verdade, ali tem um orçamento do Plano Municipal, é uma conta que deve ser paga por estados e municípios. No município de vocês, como é que está a conversa com o governo estadual para honrar o orçamento necessário para batermos as metas do Plano Municipal de Educação? Então, tem um desafio aí, que é dividir as responsabilidades e também a conta, né? Então, vamos lá. Então, o SINCAC é um software que calcula o montante de recursos necessários para financiar a oferta da educação básica em condições de qualidade durante um período do plano educacional. Precisa de um conjunto de parâmetros, que aí é aquela regulamentação lá. Nós precisamos ter parâmetros do qual abaixo nenhuma escola poderia ficar. Porque se ficar, nós estamos diferenciando o direito à educação. E nós temos muitas desigualdades hoje. A ideia é, então, o SINCAC também não vai oferecer uma ferramenta que vai resolver todos os problemas aí da previsão. Ele oferece uma metodologia e alguns resultados, algumas planilhas, dados orçamentários, para que o gestor e a comunidade local, a partir dele, fala, não, acho que esses dados aqui, porque esses dados vieram do censo escolar. Esses dados vieram do IBGE. Então, eventualmente, vocês têm dados mais atuais da sua rede, coloca lá e põe ele para trabalhar. Essa é a ideia. Então, as principais motivações para a gente ter um sistema como esse, para a gente justificar a construção de uma ferramenta como essa, é que, basicamente, no PNE 2001-2010, nós não batemos muitas metas. E principais motivos, aí o professor Luiz Dourado fez um estudo, principais motivos aí, basicamente, a falta de articulação dos entes federativos, a questão do regime de colaboração, falta de recursos compatíveis com a realidade das redes e metas do plano. Aí o sistema entra muito nessa motivação, nesse item 2, aí, e a ausência de um plano de igual período para os municípios e estados, que é essa parte já fizemos, né? Já fizemos os nossos planos municipais e estaduais. Então, principalmente esses motivos aí, praticamente repete a história de fracasso do planejamento governamental no Brasil. Né? Não só na educação, mas também na saúde, infraestrutura, a gente tem dificuldade de planejar. Então, vamos lá. O que a ferramenta fornece? Né? Essa é a cara atual. Nós já temos um sistema que roda em computadores, não roda web, né? Então ele já funciona. Então só trouxe, esse negócio é mágico? Não, existe mesmo. Essa é a tela, uma tela de abertura. Aí você coloca lá qual recorte espacial. Aí você escolhe o seu município. Tem a LDB mesmo fala, né, que os municípios podem se organizar em consórcios, em redes, tá? Ou de repente o Santa Catarina fala, não, quero fazer um planejamento especial para 5 municípios que estão para trás, numa região X. Você pode colocar também, fazer um plano para além de um município. Escolhe o recorte espacial. Quero planejar para quantos anos? De 2 a 10 anos. Você pode colocar o resultado do plano. E todas as projeções serão feitas com a quantidade de anos que você colocar ali. Aqui, terceira parte, condições de qualidade. Aqui tem 9 itens e tem pelo menos uns 90 parâmetros para você colocar. Aqui você coloca todos os parâmetros que você quer para atender na sua rede. Seguinte, qual é a sua meta de 0 a 3? De atendimento de 0 a 3? Você coloca lá. Tem muitos municípios que estão colados nos 50%. Tem municípios, nas conversas que eu já tive por aí, tem municípios que estão colocando 80%. Tem municípios, me parece que Curitiba aprovou 100%. Né? É isso, mas coloca as metas. Tá bom, e aqueles que estão fora da escola e que já estão acima de 18 anos, já não estão de 4 a 17? Tem muita gente que não concluiu. É horroroso o número de jovens de 18 a 24 que não completaram, que não finalizou a educação básica. E aí, no seu município, vão incluir quantos por cento dessa população aí? Aí você coloca metas de inclusão, metas de atendimento, as metas para redução de evasão e reprovação, coloca o salário de professor, coloca número de alunos por turma. Olha o professor lá, cansado, falando que está feliz. Está não, né? Não está feliz porque a sala está cheia. Então, eu vou mostrar uns resultados para vocês. Juntamente, esse trabalho tem a gente se baseia em alguns parâmetros da campanha nacional pelo direito da educação. Inclusive, o Daniel Cara estaria aqui também, né? Pegando alguns parâmetros. Por exemplo, vou mostrar uns resultados aqui para você que considera a relação aluno por turma de creche de 11. Pré-escola de 18.
anos iniciais do ensino fundamental com 20 alunos, anos finais com 25, ensino médio com 30 alunos. Tudo que você mexer ali, isso vai alterar o resultado final, concorda ou não? Então, a ideia do software, ele não vai te entregar uma coisa pronta. Você tem quase 100 parâmetros para você alterar. Se você falar, não, eu não quero, nós queremos, no nosso município, nós não aceitamos salas de anos iniciais com 20 alunos por turma. Aqui é 15. Reduz. E você vai ver o quanto vai impactar. Você vai precisar de mais professor, mais. Então, ele vai fazendo esse impacto aí. Ok? Hora atividade, né? A gente está colocando o parâmetro da lei do piso, e etc. Então, aqui você pode colocar. E aí, o que ele faz? Tem uma outra parte que é o resultado. Aqui tem uma série de relatórios para você analisar. Eu não vou mostrar os relatórios, porque os relatórios são grandes, são pequenininhos, não daria para você ver. Eu vou fazer um recorte para 2 municípios. Ok? Peguei um resultado para um município. Como eu fui muito tempo da Secretaria Estadual de Goiás, eu peguei, assim, aleatoriamente, 2 municípios goianos. Tudo bem? De maneira bem aleatória. Ipameri. Vou pegar quais são os resultados desse software para 2 municípios com características completamente diferentes. Ipameri é um município antigo, mais ou menos ele é de 1850. Tem uma boa infraestrutura educacional, historicamente falando. Como é que ele é hoje? 26 mil habitantes, um PIB per capita muito acima da média do país, 30.793, e tem 25 escolas públicas. Escolas públicas. Esse sistema não trabalha com a questão... Ele sabe que tem escolas municipais, escolas estaduais, mas ele trabalha com a capacidade de educação pública instalada. Então, vamos lá. O resultado no sistema utilizando alguns parâmetros de qualidade muito próximo daqueles que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação utiliza. Matrículas. Em 2014, ele teria uma matrícula de 5.187 matrículas e, em 2024, chegaria, com as metas de inclusão, a 6.639. 6.639. Uma evolução de 28% das matrículas. No nosso município, qual é a evolução esperada de matrículas? Se nós soubermos qual é a demanda, nós vamos poder planejar as outras coisas. Baseado naqueles parâmetros que nós colocamos, número de alunos por turma, garantindo a hora-atividade, nós chegamos numa conta. Para atender essas matrículas, em 2014, precisaria de 270 professores. Em 2024, 329. Teria que contratar mais uma evolução aqui de 21%, 22% a mais no número de professores. Preparar concurso público. Não é isso? Vamos lá. E aí, número de salas de aula. Precisaria de 181 salas para atender essa demanda. Aqui garantindo aquele 25% de tempo integral. Se no nosso município, não, aqui nós vamos garantir até o final do PNE 100% de tempo integral. Vai impactar em quê? Em professor, vai impactar em sala de aula. Né? Então, você coloca lá. Não, 100 ficou muito, não ficou caro demais. Vou precisar de 5 vezes o orçamento atual. 80% dá? 70% dá? A facilidade de ser um simulador é que você simula e poucos segundos depois você vê o impacto. Você pode construir cenários. Vamos que vamos. Olha a sala de aula. Eu falei que Ipameri é uma cidade antiga, né? Ela tem muita escola, muito prédio. Ela não precisa construir. Ela vai precisar menos 5 salas. Ela precisa expandir em quase 30% matrícula, 22% professor e sala de aula. Ufa, não precisamos construir. Ok? Porque as coisas na educação, os fatores são impactados de maneira diferente. Né? Essa é a beleza da educação e a facilidade de gerir a educação, né, gente? Então as coisas não são óbvias, não são lineares. Nada é linear. Né? Obviamente estou provocando, é só porque está chegando na hora do almoço, né? A gente tem que manter a atenção. Vamos lá. E a conta, pessoal? Para atender tudo aqui, qual é a conta? 38 milhões deveria ser o orçamento em 2014. 2024, 44 milhões. Teria que garantir um crescimento real no orçamento de 16%. Garante um crescimento de 16% no orçamento para garantir uma expansão de 28% das matrículas nas condições pretendidas. Essa é a ideia. E o Fundeb em 2014?
9 milhões. Só que essa conta aqui, ela não vai ser paga, o Fundeb aqui é só do município. É só da rede municipal ali, não está a parte da rede estadual. Então, fica longe, né? Esse Fundeb dá só 26% do que seria necessário, mas porque aqui tem a parte do município. Provavelmente aqui o Fundeb vai garantir apenas em torno de 55% do que ele precisaria. Ok? E aí, olha a distância do que tem e do que deveria ter. Então a gente sabe que a gente precisa gastar mais. Por que 10% do PIB? Porque as contas mostram que precisa gastar mais. Essa conta aqui, tá bom, Tiago, mas essa conta, qual que é o salário do professor aqui? O professor levantou a placa falando que ganha pouco. Qual que foi o salário aqui? A gente fez um salário, garantindo um salário inicial de 3.250, que é aquele equiparado. Já equiparando, a equiparação é para 2020, mas já equiparando, daria esse impacto aí. Ok? Então vamos lá. E infraestrutura? Infraestrutura é porque ele pega, nesse caso aqui, Ipameri não precisa construir escola. Ela precisa apenas reparar as escolas. Tem escola faltando biblioteca, faltando laboratório. Aí ele lê lá do censo escolar o que tem, você coloca um padrão de qualidade na infraestrutura, ele vai calcular o que falta. Então, Ipameri precisa garantir para a infraestrutura, só para despesa de capital, 14 milhões em 10 anos. 14 milhões em 10 anos para a infraestrutura. Se você dividir por 10 aí, parece que não é muito. Não é muito, hein? Vai garantir esse orçamento aí. Então, beleza. Falamos do CAC, né? Me chamaram para falar do CAC. É o seguinte, esse aqui é o planejamento macro. Projeção da demanda, projeção do orçamento, para lutar lá com os vereadores para garantir o orçamento para a educação e com o prefeito. Agora vamos lá. E o CAC? O custo aluno dessa rede aí de Ipameri está aqui, ó. O custo aluno da creche, 14.972. Fundeb, 2015. Esse aqui é Fundeb 2015. 4.186, lá para Goiás. Se você dividir o CAC pelo Fundeb, se for 1, é igual, não é isso? Olha, 3,6 vezes a mais. Pré-escola, 6.481. Fundeb, ou seja, teria que dobrar o valor do pré-escola. Ok? EJA, que geralmente é tratado como, EJA é barato. EJA é barato, tem até a ponderação lá, é menor, não é isso? O pessoal que estuda EJA fica revoltado. Aqui, seria 5.046. Está garantido no Fundeb 2.576. Teria que dobrar o custo aluno da EJA. Se você fizer uma ponderação aqui, o CAC médio seria 6.558. Ok? Essa seria a ideia do custo aluno qualidade, está falando lá na meta. Você trava alguns parâmetros de qualidade e vê quanto custa. Ok? Então vamos lá. Um outro cenário. Agora eu vou passar mais rápido, vocês pegaram um jeitão, eu vou passar um pouco mais rápido, tem um município completamente diferente. Águas Lindas de Goiás. Fica no entorno de Brasília. Vocês sabem que tem os municípios do entorno de Brasília que têm problemas sociais gravíssimos. Águas Lindas de Goiás é um município que foi emancipado em 1998. Ele já tem 187 mil habitantes, já é o 6º maior de Goiás. Olha o tamanhão desse município em 17 anos. Imagina como é que isso cresceu. Planejado igual Brasília? Muita dificuldade. Na época que eu trabalhava na Secretaria de Educação, abrir escola não tem área regulamentada. Alguns gestores já devem ter passado por isso. Não tem área regulamentada. Você tem que botar aluno na igreja, botar aluno em prédio que o cara não tem escritura. É um sufoco. Olha o PIB per capita. Muito baixo. Muito baixo. Ipameri é 30 mil. O PIB per capita é 5.382. E lá tem 63 escolas públicas. Olha o que teria que acontecer em Ipameri. Uma evolução de matrícula de 33%, contratar uma evolução de 170%, mais que dobrar o número de professores, mais que dobrar em 10 anos. Número de salas de aula, mais que quase triplicar a quantidade de salas de aula. Estava falando para você, tem um déficit enorme de prédios escolares lá. Águas Lindas, naquele 25% de impostos, ela tem que gastar mais que o orçamento inteiro da prefeitura. Então, ela não dá conta. Tem uma parte do PNE que fala que a União tem que ajudar, não é isso? Tem municípios, gente, que não vão se a União não ajudar. Ok?
E as despesas correntes? Tem que gastar até 4 vezes. Aqui só o Fundeb fica prejudicado, que é só a parte do município, não tem aqui a parte do dinheiro do Estado. Mas teria que garantir aqui uma evolução de 32% no orçamento real em 10 anos e despesa de capital de 228 milhões em 10 anos. Ou seja, tem um esforço muito maior. Então a ideia da ferramenta é mostrar o seguinte, nem todo mundo está igual. O Fundeb equaliza todo mundo. O Fundeb é bacana, foi uma evolução no financiamento da educação. Mas, para bater as metas do PNE, cada município está num lugar, gente. Então, alguns vão precisar mais. Então, a ideia é calcular aquilo que cada um precisa, porque cada um está com uma realidade educacional no momento, construído historicamente. Qual o CAC? O CAC aqui é muito próximo, em alguma medida é muito próximo, né? Mas do Fundeb ele é muito longe. Do Fundeb ele é muito longe. Ok? Vou adiante. Tá bom, mas precisamos gastar mais mesmo? Só para aqueles que têm alguma dúvida. Não, mas o CAC está muito alto, esses valores são muito altos. E com relação a outros países? Aí aqui uma comparação mais própria do que o PIB, tá, gente? Quanto outros países investem em educação? Aqui é dado de 2010, né, calculado pela OCDE, equivalente a anos iniciais do ensino fundamental, que seria o CAC dos anos iniciais de alguns países. Isso colocado numa moeda conversível comparável, né? O dólar com paridade de compra. Olha a Noruega, 12 mil dólares. Estados Unidos, 11 mil dólares. Ah, mas gasta mesmo tanto do PIB. Lá eles gastam 5% do PIB e nós gastamos 5% do PIB. Mas o valor por aluno, olha a diferença. Ok? A média dos países da OCDE está 7.900, 7.974. Dos europeus da OCDE, 8.200. E o Brasil, 2.778. Então, assim, a gente pega os valores internacionais, aquela distância do SINCAC, do cálculo do CAC, feito pelo SINCAC, do custo aluno qualidade, do Fundeb, em alguma medida espelha essa distância aqui, né? E aí os argumentos de que não precisamos gastar mais, né, não fiquem em pé. Então, vamos lá. Importância da diretriz 7 do PNE. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, a ideia é que essa diretriz seja aplicada em cada município, para que a gente possa aplacar as nossas desigualdades educacionais. Mas será que somos muitos desiguais mesmo, pensando no plano nacional? Parece que sim, né? Olha como é que é a foto o mapa do Brasil, considerando, fazendo uma análise aqui, professor Dalton aí da estatística, condições de oferta e resultados educacionais. Nós pegamos a medida do IDEB para cada município, dos anos finais do ensino fundamental, pegamos a infraestrutura das escolas nos municípios, né, do conjunto de escolas no município, e pegamos a formação do professor, ou seja, percentual de professores com licenciatura. Nem são professores com formação na área que atua. Isso nós sabemos que é difícil. Tudo bem ou não? É baixo ainda no Brasil. Como é que fica a foto? Quando a gente faz uma análise conjunta dessas 3 variáveis e pinta o mapa no Brasil, a gente fica nessas cores aí. Olha Santa Catarina. Santa Catarina não está tudo verdinho, não. Tem alguma desigualdade aqui, né? Aqui, o que nós estamos falando aqui? Vou falar só a primeira escala. Olha, o mapa está colorido, né? Verde é a melhor posição e vermelho é a pior posição. Ok? São as cores do semáforo. Que às vezes a gente fala em algum lugar, mas por que essas cores aí, né? Tal? Não, são as cores do semáforo, só para destacar. Vamos lá. Os municípios em verde, que estão mais no centro-sul, eles estão no grupo que eu chamei de grupo 1. 30% dos municípios, 28% das matrículas, e IDEB médio, 5,1 desses municípios em verde, na escala que o professor Dal estava explicando. Infraestrutura, numa escala de 0 a 10, média 7,2, passou raspando, se a média for 2, se for 7, né? Professores, 87,3% dos professores têm formação em licenciatura nesses municípios. Aqui, os municípios em vermelho, vermelho mais forte. Olha, é 1/5 dos municípios, quase 22% dos municípios,
quase 1/5 das matrículas estão nesses municípios em vermelho. Ok? Olha o IDEB, 3,2. Olha a diferença do primeiro grupo para o 4. Olha a infraestrutura, na escala de 0 a 10. Foi reprovada aqui, ó. 4,4. Aqui são itens básicos. Laboratório de informática, de ciência, sanitário dentro do prédio, né? Ter água, energia, aqueles itens mais básicos. Né? Olha a proporção de professores com licenciatura nesses municípios. Menos de 1/3. Menos de 1/3. Santa Catarina, a realidade dos professores, grande parte já está... A ideia é pós-graduação lato sensu, não é isso? Nos últimos números que eu vi, a realidade, a grande parte dos professores, a realidade é pós-lato sensu, que é uma meta do PNE para o Brasil inteiro. Né? Tem municípios que estão bem atrás dessa realidade. Gente. Então, entenderam mais ou menos a posição desses municípios? Olha o mapa de novo. Olha o mapa de novo. E a diretriz do PNE é que a gente garanta recursos para aplacar as nossas injustificáveis desigualdades. Tá bom? Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui, como é que tá. Tá bom, meio-dia. Agora é contagem regressiva para o almoço, não pode passar não. Vamos lá. Pessoal, essas desigualdades, elas assustam, né? E se a gente for analisar isso aqui, uma coisa interessante seria fazer essa análise aí para Santa Catarina. Porque provavelmente aqui nós estamos comparando todo mundo com todo mundo. Então, provavelmente, nos estados tem muita heterogeneidade dentro de cada estado. Ok? E aí, essas desigualdades, essas tremendas desigualdades nas condições de oferta na educação básica, causam alguns números, causam alguns resultados complicados. Por exemplo, teve uma fala que abordou esses números de alguma maneira hoje mais cedo. População de 25 a 64 anos que completou o ensino médio em alguns países. Ou seja, se garantir uma educação básica adequada, o cara chega até o ensino médio. Nos países, qual a proporção da população que completa a educação básica? 88% no Canadá, 87% na Suécia. Estou pegando até 64 anos. Né? No Brasil, Brasil tem 3 cores. Vamos ver qual que a gente quer. Esse Brasil aqui é o Brasil dos 10% mais ricos. 83,9. Aí ele fica aqui ao lado da Coreia. Na frente da Coreia, ao nível de escolaridade dos 10% mais ricos do Brasil. Que aí é aquela questão, né? O nosso contrato social, a gente não fez com que todas as escolas públicas fossem, de fato, de qualidade. Por quê? Porque os 10% mais ricos, eles se viram de outra maneira. Não é isso? Geralmente nas escolas privadas de elite, porque eles podem pagar. E aí a escolha do Brasil, historicamente, de serviços públicos pobres para os mais pobres. Na média, o Brasil está como? Na média, o Brasil está mal, gente. 38% apenas, 38,3% apenas consegue completar a educação básica. Ou seja, essa turma aqui está no mercado de trabalho. Ou seja, apenas 38,3% da população de 25 a 64 anos do Brasil conseguiu finalizar a educação básica. E os 10% mais pobres? Está abaixo da China, apenas 13,7%. Então, aqui são indicadores para mostrar a nossa desigualdade, e a nossa desigualdade ela tem destinatário. Uma outra questão aqui é a escolaridade da população de 25 a 64 anos que concluiu educação superior. Então, a gente vê aqui que a educação superior, apenas 13,7% da população concluiu a educação superior. Tem uma meta também do PNE para melhorar esse número. Como é que é no... Só que também é desigual. É 13,7% no geral, no agregado. No Distrito Federal, é 29%. Em Alagoas, 7,4%. Então, também tem uma diferença. Nos países desenvolvidos da OCDE, a proporção média é em torno de 32% da população conclui educação superior. De fato, nenhum país tem 100% da população com educação superior. Geralmente, os países que estão melhores ranqueados, Japão, Canadá, Estados Unidos, bate ali na casa de 50%. E a outra metade faz o quê? Já que todo mundo completa a educação básica, praticamente. Faz uma educação profissional, okay? Para encaminhar para o mercado de trabalho com qualificação. Então, essa é a ideia. O Brasil deveria chegar, pelo menos em parâmetros internacionais, a 32%. Né? Então, temos que remar bastante.
Então é isso, pessoal. Então a ideia, voltando então, a ideia é colocarmos as nossas metas aplicadas às condições atuais das nossas redes, para que a gente possa garantir uma oferta de educação em condições de qualidade, para melhorar esse número, sobretudo, para a população conseguir finalizar a educação básica, e aí sim nós vamos partir para projetos, voos maiores, metas diferentes na educação superior. Okay? Tem uma parte aqui, o tempo está finalizando, tem um bloco aqui, depois eu já disponibilizei a apresentação, como o SINCAC faz as estimativas e projeções. Então, ele parte, na verdade, vou explicar um pouco mais rápido, ele não cria dado dentro dele. Os microdados que o professor Dalto falou anteriormente, ele usa os microdados, que são esforços públicos, bases oficiais do INEP e do IBGE, ele usa essas bases, que são as escolas que fornecem, né, na coleta anual. Ele pega essas bases, ele parte de conceitos sobre custo aluno, qualidade anteriores, né, utiliza aí toda a tecnologia de informação para fazer para que tenha uma ferramenta que seja de uso intuitivo para os gestores. Então, tem essa definição de custo aluno-qualidade, né, que é a mesma que aquele livro do custo aluno-qualidade, não sei se vocês conhecem, lançado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Né? A gente parte do mesmo conceito, e é isso. E tem uma coisa muito importante para fazer todos os cálculos, e esses parâmetros são vocês que colocam, gestores, né, que quiserem fazer o uso da ferramenta, é fundamental estabelecer os parâmetros de qualidade, de referência. Que esses parâmetros são metas, repetindo, né, são metas, são condições de oferta, são quantos alunos por turma nós admitimos nas nossas salas, são preços, qual é o salário do professor que a gente quer garantir, né, qual é a configuração dos nossos prédios escolares. Ok? Já indo para o fim, aqui tem toda uma trajetória metodológica, né, ele parte lá da projeção quantitativa. A primeira pergunta para usar o sistema é: quantos alunos queremos atender em cada ano até 2024? E aí ele vai utilizando vai fazendo a projeção de professores, consequentemente, de turmas, de prédios, de salas. Então aqui a gente coloca os preços dos insumos, construir um prédio de qualidade para a educação. Um prédio escolar de qualidade em Santa Catarina, o preço pode ser um pouco diferente do que na Bahia, um pouco diferente do que em Goiás, enfim, a questão dos preços dos insumos. E é isso. Uma coisa interessante que a gente que a gente quer discutir com essa ferramenta é o seguinte: a gente acha que nosso pressuposto é que nós precisamos de subsidiar cada PME, cada município coloca os seus parâmetros, aplicar esses parâmetros mínimos de qualidade lá da Constituição em cada município. Você pega aqueles parâmetros mínimos que está em discussão lá no MEC, né? Regulamentando os parâmetros mínimos de qualidade, aplicando isso à realidade de cada município, nós podemos modificar a realidade de cada município e de cada unidade da federação, para aquele mapa começar a ficar menos desigual. E aí a gente vai ter uma estimativa de quanto o Fundeb, por exemplo, precisa garantir. A ideia é o seguinte: nós temos que começar a aplicar esses parâmetros mínimos em cada município para a gente avaliar o Fundeb. A pergunta é: quanto a União precisaria complementar, por exemplo? Será que Santa Catarina está precisando de complementação da União? Historicamente, Santa Catarina nunca recebeu. É isso ou não? Agora, será que está precisando? Se a gente aplicar os parâmetros mínimos de qualidade às escolas de Santa Catarina, quanto Santa Catarina deveria receber no Fundeb? Então, a gente está pensando na lógica de o mecanismo, a engenharia financeira da educação é o Fundeb. Então, qual seria o impacto? Aí, fazendo umas estimativas rápidas aqui, aquele mesmo cenário que eu apliquei para Ipameri, que eu apliquei para Águas Lindas, poderia aplicar para os 295 municípios de Santa Catarina. 295 ainda, né? Porque no Brasil a gente dorme um número, amanhece outro número de município. Qual é a ideia, pessoal? Está muito pequeno aqui, né? A ideia é o seguinte: aqui, ó, olha o valor que o Fundeb, calculando o Fundeb 2015, utilizando o SINCAC, calculando o Fundeb 2015 utilizando o SINCAC, com os parâmetros de qualidade.
como ficaria... E aqui está o Fundeb. Qual é o valor estimado do Fundeb para 2015? O valor estimado do Fundeb Brasil é 132 bilhões. Não é isso? Esse é o fundo estimado, por exemplo, 132 bilhões. Quanto precisaria para atender esses parâmetros de qualidade? Precisaria de 265 bilhões. A ideia da ferramenta é permitir, é facilitar a gente enxergar o impacto. Enxerga o impacto em Joinville, em Blumenau, em Itajaí, mas tem que enxergar o impacto Brasil. Ok? Aqui como é que ficaria? Por conta, como cada município, cada estado é diferente, tem uma realidade diferente, uns têm uma estrutura um pouco melhor, pior, historicamente construída. Olha, no Piauí, por exemplo, precisaria de 2 Fundebs, 4. Ou seja, o Piauí, para ele conseguir atingir o padrão mínimo de qualidade para todas as escolas, ele precisaria, o Fundeb desse ano é 2 bi 184, ele precisaria de 5 bi, ou seja, mais do que o dobro. O estado que precisaria menos seria Roraima. Ele precisaria de 50% a mais do Fundeb. O Fundeb é 616 milhões, ele precisaria de 928 milhões. Ok? Então, essa é a realidade aí. Ok? E Santa Catarina? Eu coloquei Santa Catarina no meio ali. Ó. Precisaria de quase o dobro do Fundeb. Ok? O Fundeb estimado é 4 bi 571, precisaria de quase 9 bilhões, 1,97 a mais. Okay? Esse é o impacto. Aí, será que precisamos gastar mais do que 5% do PIB em educação? Gente, aqui está parecendo conta de... Meu orientador foi o Zé Marcelino, né? Ele fala, não, está parecendo uma conta de mentiroso, né? Mas não é. Aqui precisa dobrar, gente. Olha, quando você aplica os parâmetros mínimos, você precisa dobrar o tamanho do Fundeb. Então, assim, você precisa dobrar o investimento do fundo público hoje em educação. Né? Então, é isso. Esse 5,4 do PIB aqui, só no primeiro ano do PNE. Só no primeiro ano do PNE nós precisaríamos gastar 5,04 do PIB em educação básica. Só que a 10% do PIB ainda tem educação superior aqui, pessoal. Né? Ainda tem educação superior. Então, realmente, é muita grana. E no primeiro ano do PNE. Imagina depois, lá no 6º ano, que a gente tiver com mais matrículas de tempo integral e etc. Okay? Aqui, uma coisa interessante também, quando a gente compara os PIBs, o custo aluno-qualidade por etapa de cada estado, a gente vê que a gente precisa, hoje o Fundeb, apesar dele equalizar muito, ele equalizou bastante o valor por etapa que é destinado a cada unidade da federação. Mas ainda tem a distância de 62%. Por etapa, quando você pega uma etapa do Fundeb, quanto custa a creche? No que custa mais barato, no que custa mais caro, a diferença é 62%. Né? O SINCAC mostra que essa diferença ela é meramente tributária, é de capacidade tributária. Não faz sentido do ponto de vista de você garantir o direito de educação de qualidade. Ok? É isso. Então, o próximo passo agora é temos uma equipe, né? Eu estou falando aqui em nome de uma equipe, na verdade, de professores e pesquisadores e pessoas que lidam com financiamento da educação. A ideia é que esse portal ele esteja no Planejando a Próxima Década, lá do MEC, com acesso público, gratuito e restrito, né, para todos que interessarem nos planejamentos do orçamento. Acho que é isso. Terá novos... o software não é aquele, na versão web terá muito mais módulos, né, de diagnóstico, acompanhamento e tal. E é isso. Então, a ideia do SINCAC é oferecer essa ferramenta para a gente vislumbrar a expansão da demanda educacional e quanto custa a educação em condições de qualidade. Muito obrigado.